Os homens cometem 4 vezes mais suicídio que as mulheres. Uhum, E a principal causa não é fraqueza, uhum. é exatamente o oposto. Olá, aqui é o podcast Firmeza Interior. Eu sou Daniel e ao meu lado está a Helena. Juntos a gente vai entrar fundo em temas que homem nenhum fala, mas todo homem precisa ouvir. Isso. E eu vou trazer a perspectiva de quem vive do lado de fora dessa muralha. A parceira, a esposa, que observa, tipo, o desgaste diário, aqueles sinais físicos que ele insiste em ignorar, sabe? E que acaba sofrendo impacto direto quando esse sistema todo entra em colapso. Com certeza. É. E quando a gente olha para masculinidade e saúde mental, Uhum, a tensão fica clara. uhum. É um conflito direto entre o dever que esse homem acredita ter e a realidade estrutural. E Será que agir como uma barreira impenetrável realmente salva a família do caos? Ou será que isso apenas isola esse homem até transformar a pressão em dano irreparável? sim, E sim. para guiar a nossa análise, eu vou defender a lógica interna desse comportamento. Eu represento a perspectiva de quem está vestindo essa armadura. Uhum, O homem de 50 anos, o provedor da casa. uhum, Para ele, pedir ajuda não é só uma questão de ego ferido, sabe? uhum. Soa como uma traição profunda ao próprio dever. Sim. É a visão de que você tem que carregar o peso sozinho Mas, para os outros andarem leves. isso. Bem-vinda, Helena. Beira. Bom, hoje vamos entrar num assunto delicado, mas necessário. Uhum. Um mito muito enraizado na nossa cultura. A ideia de que a resiliência silenciosa é a maior virtude de um homem. Aquela coisa do homem que não chora, né? Exatamente. O cara que absorve todo o estresse financeiro e profissional sem reclamar. É. Porque, na cabeça dele, essa é a única forma de proteger a família. Mas os dados comportamentais de hoje mostram uma conclusão bem perturbadora. É tipo um sistema de alta voltagem operando sem aterramento. Prestes a dar um curto-circuito e incendiar a própria casa. Porque sempre entra em colapso, né? Sempre. É a visão de quem entende que essa desconexão emocional, ao contrário do que ele pensa, é a maior ameaça à estabilidade que ele tanto quer garantir. Bom, então vamos olhar para a raiz dessa necessidade de silêncio. Imagina um homem que está enfrentando ali a iminência de quebrar financeiramente, ou um estresse brutal no trabalho. Certo. E engolir o problema, para ele, não é um capricho. A sociedade atrela o valor do homem à utilidade dele. Nós somos ensinados desde cedo que o afeto e o respeito dentro de casa dependem diretamente da nossa capacidade de prover. É, o papel do provedor infalível. Exato. Se a conta bancária está ameaçada, a identidade inteira desse cara entra em risco. Então, quando ele decide não falar sobre o medo de ser demitido com a esposa, na cabeça dele ele está fazendo um sacrifício moral. Ele pensa assim, eu vou absorver esse choque elétrico para a corrente não chegar nos meus filhos. Ele não quer transferir o peso. Olha, desculpe, mas eu não compro essa ideia. Deixe-me explicar o porquê. Essa conta simplesmente não fecha quando a gente olha para a realidade prática. Eu entendo a intenção, a nobreza por trás dessa narrativa de sacrifício, mas a gente precisa desconstruir isso. Tem um paradoxo muito cruel aí. Qual? Quanto mais inabalável esse homem tenta parecer por fora, mais isolado e hipervigilante ele fica por dentro. Ele acha que é um escudo, mas na verdade ele está criando um vácuo de tensão dentro da própria casa. A esposa sente a mudança no tom de voz. Aham. A linguagem corporal muda também. Totalmente. Os filhos percebem a tensão na mesa de jantar. O estresse financeiro não fica preso dentro dele, ele vaza silenciosamente. Cria um ambiente pesado onde ninguém sabe o que está acontecendo de fato, mas todo mundo sente que tem algo muito errado. Eu entendo por que você vê dessa forma, mas deixe-me dar uma perspectiva diferente sobre isso. A gente não pode descartar a urgência da situação. Você falou do clima na mesa de jantar, mas esse homem está focado puramente em sobrevivência. Mas ele não precisa sobreviver sozinho. Mas tenta ver pelo lado dele. Se ele vocaliza o medo, se ele senta e diz, olha, eu não sei como a gente vai pagar o aluguel no mês que vem, ele gera um pânico imediato na casa inteira. Para ele ficar em silêncio é tipo uma estratégia de contenção de danos, enquanto ele tenta desesperadamente achar uma saída tática. Eu discordo frontalmente de que o silêncio seja uma estratégia eficaz. E os dados do nosso material de estudo confirmam isso da forma mais trágica que você pode imaginar. Se a gente olhar para as estatísticas globais, o custo desse isolamento
é letal. Os números são pesados. São chocantes. Os homens cometem quase 4 vezes mais suicídios do que as mulheres. A gente está falando de 9,9 contra 2,6 mortes a cada 100 mil habitantes. E quando você cruza esse dado com instabilidade econômica, a correlação é direta. A crise de 2008 é o maior exemplo disso. Exatamente! Depois da crise financeira de 2008, os registros mostram um pico assustador de suicídios masculinos. Esses números escancaram o que acontece quando a identidade do cara está totalmente fundida com a capacidade de gerar dinheiro. Quando o dinheiro acaba, ele sente que o direito dele de existir também acabou. E o pior, esses homens representam uma fração minúscula dos pacientes que buscam terapia. Certo, esses dados são indiscutíveis e sombrios, eu concordo. Mas vamos analisar o mecanismo que afasta esse cara da ajuda, porque não é só teimosia cega, é estrutural. Pensa comigo, se a sociedade sempre cobrou dele resultado prático, entregar dinheiro na mesa, sentar numa sala fechada para falar sobre os sentimentos dele, parece uma falha de sistema. Ele opera na lógica de solucionar problemas concretos. Sim, mas a saúde mental dele é um problema concreto. Sim, mas na visão dele, se a dor é não conseguir pagar os boletos, um terapeuta não vai quitar as dívidas dele, sabe? Admitir a falha em voz alta, sem ter a solução na mão, é a mesma coisa que aceitar a derrota da própria masculinidade. Como é que esse homem de 50 anos vai separar o valor pessoal dele do patrimônio se o mundo nunca fez essa separação por ele? E é exatamente por isso que a intervenção psicológica é vital. Não para pagar o boleto da luz, lógico, mas para quebrar essa fusão cognitiva. Separar o eu estou sem dinheiro do eu sou um fracasso absoluto como ser humano. E é aí que a sua metáfora do escudo cai por terra. Cai por terra por quê? Porque quando ele se recusa a processar o medo e tenta segurar toda a voltagem desse estresse no próprio corpo, ele inevitavelmente atinge o limite da resistência do material. O corpo humano, ele tem um limite fisiológico para o estresse crônico. É aí que a gente chega no momento da ruptura. O ponto de quebra. Isso. E a tragédia é que, quando esse sistema colapsa, a explosão destrói justamente as pessoas que ele tinha jurado proteger. E o material nos dá uma visão clínica muito clara de como essa ruptura acontece do lado de dentro. Tem aquele estudo de caso do homem de 53 anos. Ele ilustra isso com perfeição. Aquele caso é muito representativo. Demais. Ele é o provedor, sempre visto como o pilar calmo, bem-humorado, né? Mas ele vinha acumulando meses de pressão financeira, conta no vermelho, guardando toda a vergonha para ele, até que, num domingo qualquer, ele atende uma ligação de um sócio. Uma divergência super menor, se eu não me engano. Uma bobagem. Mas naquele segundo acontece uma cascata química no cérebro dele. O cortisol e a adrenalina, que já estavam em níveis tóxicos no sangue há meses, transbordam de vez. Acontece o que a neurociência chama de sequestro da amígdala. Isso, o centro de detecção de ameaças do cérebro toma o controle total da operação. Exato. O córtex pré-frontal, que é a área responsável pelo pensamento lógico e por medir consequência, ele basicamente desliga. O corpo desse cara interpreta uma ameaça abstrata, uma dívida comercial, sei lá como um predador físico que vai matar ele ali na sala. O sangue vai para as mãos, para as pernas. O estado de lutar ou fugir. Perfeito. Lutar ou fugir, sem ter para onde canalizar essa energia insana de sobrevivência, ele reage fisicamente. Ele soca a porta de casa e fratura a própria mão na frente da esposa e dos filhos. E o detalhe, para ele, no milissegundo do impacto, aquele soco não foi uma escolha de violência racional. Foi um reflexo? Foi um reflexo fisiológico, uma tentativa desesperada de aterrar aquela sobrecarga elétrica que estava fritando o sistema nervoso dele. E um segundo depois, vem o abismo absoluto da vergonha. Porque aquele controle que ele passou 50 anos construindo simplesmente evaporou. É uma descrição assustadoramente precisa da mecânica do colapso. Mas olha, nota um detalhe crucial aí no que você disse. Você mencionou que o controle evaporou subitamente para ele. Essa é a grande ilusão do homem forte. Como assim? Ele acha que a quebra foi do nada um evento repentino. Mas para a mulher dele, para os filhos,
Não teve surpresa nenhuma. O colapso não começou no soco na porta, entende? O nosso material mostra que a família já vinha monitorando as rachaduras nessa estrutura há muito tempo. Você diz, eles viam sinais que ele achava que estava escondendo super bem. Sem sombra de dúvida. O corpo fala muito antes da amígdala sequestrar o cérebro. A esposa estava lá observando o bruxismo dele durante o sono, as respostas monossilábicas, aquele isolamento crônico no final de semana, a irritabilidade absurda com qualquer barulhinho na casa. Ele achando que era um ninja invisível. Pois é. Ele acreditava que era um escudo invisível, mas a família inteira já estava vivendo num campo minado, pisando em ovos para não detonar a tensão que estava pesando o ar. E tem um conceito científico no nosso material que a gente precisa trazer aqui para destruir de vez uma noção popular muito perigosa, sabe? Manda. A ideia de que essa explosão física, a tal da catarse, serve para aliviar a pressão. Ah, você está falando daquela crença de que é melhor o cara dar um soco na parede para extravasar a raiva do que guardar para si e ter um infarto? Exatamente isso. Esse mito de que a raiva é tipo um gás acumulado que precisa ser solto. A neurologia moderna prova por A mais B que essa teoria da catarse está profundamente errada. Quando o homem soca a parede ou quebra alguma coisa num acesso de fúria, o cérebro dele libera dopamina. Uma recompensa. Isso é uma recompensa química por ele ter agido diante de uma ameaça. Então, na verdade, ele não está esvaziando a panela de pressão coisa nenhuma. Ele está literalmente treinando e reforçando as rotas neurais da agressividade no cérebro dele. Ele condiciona o cérebro, é isso? Totalmente. Ele ensina para o próprio corpo que a violência física é a resposta biológica correta e gostosa por causa da dopamina para uma frustração financeira. Em vez de aliviar o estresse, ele só garantiu que a próxima explosão vai acontecer com um gatilho muito menor. Uau! Esse é um ponto mecanicamente fascinante. Porque, olha só, se a liberação física só piora as coisas a longo prazo, e se guardar tudo em silêncio leva a esse colapso terrível, o homem fica num beco sem saída, percebe? E é aqui que a minha perspectiva se mantém firme num aspecto central. Qual? O dever desse homem de ser um pilar não desaparece porque o mecanismo que ele usa está falho. A sociedade, a família e os boletos na mesa continuam exigindo que ele seja forte. Ele não pode simplesmente desabar no sofá e abandonar o posto. Então a questão não é deixar de ser o escudo, mas atualizar a engenharia desse escudo. Reestruturar. Exato. E é aí que entra o conceito de verdadeira força que o material resgata lá do estoicismo clássico. E veja bem, eu não estou falando daquele estoicismo raso de rede social de aguenta calado e faz cara de mal. Não, você está falando do estoicismo filosófico mesmo, Marco Aurélio, Sêneca. Precisamente. O imperador Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo na época, ele não engolia os sentimentos. Ele escrevia diários documentando a própria angústia para não ser engolido por ela. A prática central deles não era a negação, era o premeditatio malorum, a antecipação estruturada dos piores cenários. Eu adoro esse conceito. É genial! Antes de começar o dia, o homem estoico senta e racionaliza. Eu posso perder esse contrato hoje. Meu sócio pode me trair. O gerente do banco pode me ligar cobrando a dívida. Ele simula o impacto mentalmente. E fazendo isso, ele cria um plano de contingência emocional. Como Sêneca ensinava, a raiva só domina a gente quando a realidade frustra uma expectativa irreal de que tudo vai dar certo. Quando o cara antecipa a dificuldade, o cérebro não é pego de calças curtas. O sistema nervoso já está preparado, aterrado, ele ganha a capacidade de colocar uma pausa, tipo um segundo de respiro, entre o estímulo à ligação do banco e a reação de quebrar a mão na porta. É uma abordagem estrutural belíssima, sabe? E o que mais me impressiona é como esse princípio estoico milenar que você descreveu tão bem é a exata fundação da intervenção clínica mais eficaz que a gente tem hoje, que é a terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC. Olha só, a filosofia antiga e a ciência moderna batendo ponto juntas. Exato. A neurociência não descarta a necessidade de força, ela redefine
como essa força opera de verdade. Epiteto, outro gigante estoico, ele dizia que nós não somos perturbados pelos fatos, mas pelas nossas opiniões sobre os fatos. Na psicologia moderna, a gente chama isso de reestruturação cognitiva. Mas como é que a gente aplica isso, na prática, para o cara que está esmagado pelo estresse financeiro? Na prática, a TCC ensina esse homem a mapear os próprios pensamentos automáticos e separar o que é ameaça real do que é distorção cognitiva. O evento objetivo, o fato, é só um dado. O faturamento da minha empresa caiu 30%, fato. Mas a distorção catastrófica que a mente dele inventa é: eu sou uma farsa, eu não servo para nada, minha família vai morar na rua. Que é o que dispara a amígdala. Perfeitamente, é a distorção, não o fato, que aciona a amígdala e gera a raiva cega. A força verdadeira, sob a ótica de quem está do lado de fora e quer ajudar, é ver o parceiro ter a coragem absurda de olhar para o próprio funcionamento mental. O homem forte não é o cara que não sente medo, é o homem que tem a disciplina de auditar os próprios pensamentos, sabe? Mapear os gatilhos, no corpo notar que está com bruxismo, que não dormiu, e aplicar ferramentas de regulação antes da porta ser quebrada. Eu mantenho a convicção de que o homem ainda carrega uma responsabilidade enorme de não transferir o próprio desespero para a família de forma irresponsável. O mundo não perdoa, e a resiliência ainda é o jogo. Mas o que a nossa análise deixa muito claro é que tentar ser resiliente, operando como um circuito fechado, é burrice, é insustentável. Sim, não se sustenta. A verdadeira firmeza exige que ele abandone essa arrogância de achar que pode processar o mundo inteiro sozinho nas costas. Ele precisa se enxergar como um sistema, e sistemas precisam de manutenção, de atualização, de ferramentas certas. Negligenciar a própria saúde mental em nome de um falso dever é, paradoxalmente, a maior falha que ele pode cometer no cumprimento desse mesmo dever. Exatamente. E essa é a conclusão que quem vive ao lado dele, a família, precisa que ele entenda urgente. Nenhuma mulher se sente segura dormindo ao lado de um cofre de concreto impenetrável que não comunica quando as travas estão quebrando. A gente sabe que a pressão financeira está lá. Nós não queremos um herói de pedra. Nós queremos um parceiro. Alguém que confie na gente para compartilhar a complexidade do problema. A vulnerabilidade de dizer, amor, a coisa tá feia, não destrói o respeito. Muito pelo contrário, constrói uma conexão real. Permite que o estresse não seja um monstro assombrando a casa inteira, mas só um problema prático que o casal vai resolver junto. É uma reformulação profunda do que significa proteger quem a gente ama. E isso nos leva à reflexão final do nosso encontro de hoje. Esse modelo de um homem inquebrável, que suporta toda a dor no escuro da própria mente, não é só obsoleto, ele é estatisticamente letal. O verdadeiro domínio sobre si mesmo não é maquiar as fissuras da casa até que o teto caia na cabeça de todo mundo. Com certeza não. A verdadeira firmeza não é a capacidade de aguentar a pressão em silêncio até explodir. É a sabedoria de ter as ferramentas certas e a disciplina para usá-las, gerenciando a pressão antes que ela chegue no ponto de ruptura. Isso é o que significa ter firmeza interior. Se esse conteúdo tocou em algo que você está vivendo, deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana a gente entra fundo em temas que homem nenhum fala, mas todo homem precisa ouvir. Ativa o sininho para não perder. E se você quer uma ferramenta prática para agir antes de chegar no limite, tem um teste gratuito de respiração guiada no app Firmeza Interior. É o tipo de coisa que você faz em 60 segundos e já sente a diferença. Link na descrição. Os homens cometem 4 vezes mais suicídio que as mulheres. E a principal causa não é fraqueza, é exatamente o oposto.